dia a todos. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargadora Amilcar Maia, será lançada neste momento uma ferramenta tecnológica da mais alta relevância para o desenvolvimento e aplicação de políticas de combate à violência contra a mulher. Desenvolvido pela Divisão de Inteligência Artificial do TJRN, o Marias, Radar da Vulnerabilidade Feminina, é uma plataforma virtual que reúne um conjunto de informações consolidadas sobre os casos de violência contra a mulher no Rio Grande do Norte, com base em dados coletados nas delegacias espalhadas pelo Estado, a partir do que as vítimas relatam ao preencherem um formulário nacional de avaliação de risco à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Queremos destacar como fator de brilhantismo para este encontro a presença de destacadas autoridades, dentre elas citamos a doutora Iris Maria de Oliveira, secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, SETAS, representando o governo do Estado. Representando o Conselho Nacional de Justiça, a juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Kate Mara Ferreira de Souza e Saboia. Representando a Polícia Civil deste Estado, a delegada de polícia Paola Benevides Maués e Dulcineia Maria Costa. A secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Midiane Avelino, se faz presente. Representando a UFRN, a professora Pâmela de Medeiros Brandão, vice-diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA. Destacamos também a presença da Defensora Pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher no DEM, Desiane Araújo. O juiz auxiliar da presidência, João Afonso Moraes por Deus. Registramos o coordenador estadual da violência doméstica e familiar contra a mulher e juiz titular do primeiro juizado da violência doméstica da comarca de Natal, a juíza de direito, o juiz de direito Fábio Ataíde. Registramos a presença da juíza colaboradora da Ouvidoria da Mulher, Marina Melo, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, o juiz de direito Arthur Cortez Bonifácio, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça, servidores da Coordenadoria da Mulher. Também registramos a presença dos secretários, secretária-geral Andréa Campos, secretário de Tecnologia da Informação, Gerânio Gomes, secretário de Administração, Cafael Uchoa, secretária de Comunicação, jornalista Andréa Ramos, o secretária de Gestão Estratégica, Maristela Freire, e também da secretária judiciária, Valteíse Gomes Barbosa. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o coordenador deste projeto, cuja ferramenta foi desenvolvida por esse Tribunal de Justiça e será entregue ao Executivo como contribuição para a adoção de medidas de proteção à mulher diante do flagelo da violência contra a população feminina. O juiz Diego Cabral está em Brasília e participa agora deste evento. Bom dia a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Podem confirmar? Estamos ouvindo muito bem, doutor Diego. Obrigado, presidente. Ok. Cumprimento a todos os presentes, em nome do presidente, o desembargador Amilcar, e especialmente a doutora Sandra, que hoje acedeu ao tribunal. É um fato muito importante na carreira de qualquer magistrado. Congratulo ela, essa promoção, reconhecendo a sua competência e compromisso com o judiciário. Cumprimento todas as autoridades presentes. Tentarei aqui ser bem objetivo para apresentar essa nova versão da ferramenta chamada Marias, um radar da avaliação de risco e vulnerabilidade da violência doméstica contra a mulher. Uma solução que já foi lançada pelo presidente, o desembargador Amilcar, em 2023, e nesse processo de melhoria contínua vai ser lançada uma versão agora no mês de agosto, nesse exato momento,
marcando esse mês, que é o chamado Agosto Lilás, que é o mês de conscientização para o combate e o tratamento da violência doméstica contra a mulher. A ideia, né, surgiu desde o ano passado e percebeu-se que nos processos de violência doméstica existe um documento muito importante que trazia informações, mas não estavam estruturados esses dados, que é o chamado FONAR, Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Esse formulário é preenchido de maneira manuscrita, né, ou seja, à mão, e eles eram digitalizados e jogados nos processos de violência doméstica. E continham informações muito valiosas para poder mensurar, ter uma ideia de como se dá a violência doméstica contra a mulher. Então, a coordenação da mulher, aí o Dr. Fábio se encontra presente, uma figura entusiasta da temática, trouxe essa situação, a CETIC, e com o apoio da presidência do desembargador Amilcar, pensou em como resolver essa questão. Essa discussão foi levada também para o Laboratório de Inovação, e, por sinal, estou aqui em Brasília, exatamente convocado na Escola Nacional da Administração Pública, chamada ENAP, para um evento do Laboratório de Inovação. Não queria que fosse interpretada a minha ausência como algo que diminuísse o evento, a importância dessa ferramenta, mas muito pelo contrário, é algo muito importante e marca esse mês de agosto. E pensou-se numa solução que pudesse ler esses documentos que estavam lá manuscritos. E com soluções tecnológicas, foi possível ler esses documentos manuscritos, o que demonstra que essa ferramenta não é só apenas um painel, mas há uma extração de dados que utilizam recursos tecnológicos que conseguem ler esses documentos manuscritos, que são soluções hoje que se falam muito de inteligência artificial, baseadas em sistemas, e aí talvez passe um pouquinho técnico, mas é só para deixar marcado, né? Python, que consegue extrair esses dados, consegue identificar esses documentos que estão lá no processo, consegue ler esses documentos, consegue extrair essas informações que estão lá difusas e, através de uma outra aplicação, que é o R, consegue reunir e, com metodologias de ciência de dados, nós conseguimos, então, agrupar todos esses dados e gerar informações que são úteis para compreender a violência doméstica contra a mulher. Temos a participação de vários atores no desenvolvimento dessa ferramenta e, ao longo desse período, foi mantido pelo TJRN diálogo interinstitucional com outras instituições igualmente importantes, que também se encontram aí presentes no pleno, como a Polícia Civil, através da doutora Paola, e também o Ministério Público, que hoje é representado pela doutora Elane, a Procuradora-Geral de Justiça. E, durante esse período, foram se percebendo que poderia ser ainda melhorado, e nós hoje chegamos a essa outra versão que é lançada hoje, neste momento. E o que é que ela traz de novo, considerando a versão anterior que foi trazida? Nós temos agora a melhoria na própria plataforma, que ela agora está numa plataforma mais estável, permitindo um acesso a vários usuários, inclusive a usuários externos, e com isso foi aberta, inclusive, uma versão, uma visão para esses usuários externos. Quando eu digo externos, externo ao Poder Judiciário. Então, é toda a sociedade, estudiosos da temática, a academia, a própria polícia, o governo do Estado, tem acessos agora a todas essas informações, inclusive dados que podem ser baixados, como são apresentados aí na tela. Porque de nada adiantaria aqui falar 30 minutos sem ter a ideia concretude de como funciona essa ferramenta. E a ideia dessa rápida demonstração é só trazer algumas visões das telas de como funcionam esses dados. Devo também lembrar que foi construída também uma visão gerencial para as unidades judiciais através dos filtros. Uma unidade que quer saber como é a violência doméstica encarada dentro da sua unidade, é possível fazer um filtro por unidade e também fazer um recorte de tempo. Com isso, então, a ferramenta hoje ela permite o quê? Subsídios para a tomada de decisão, uma medida protetiva. Então, você consegue ter, através desse grande painel, uma visão tanto panorâmica da violência em todo o Estado, como você também consegue ter uma visão mais específica de unidade judicial, permitindo que o tomador de decisão, o juiz, o magistrado, a magistrada, possa também buscar nesse painel subsídios para poder decidir da melhor forma as medidas protetivas de urgência que chegam a ele. E esses dados começaram a ser compilados, foi possível construir a visão do histórico da violência, da demanda processual, do perfil da vítima, do perfil do agressor,
E nesses dados surgem informações riquíssimas que talvez não se tenha ideia. Porque quando se estuda a violência doméstica, surgem hipóteses, né, ideias de como funciona essa violência doméstica, como ela se opera. E com esses dados é possível agora validar essas hipóteses, essas ideias. Como, por exemplo, a violência doméstica ela se dá mais num contexto onde a relação está iniciando ou quando a relação está mais madura. E nós temos as informações que conseguem reunir que a violência doméstica ela acontece no início da relação, quando a relação ainda está iniciando, conseguindo ver a questão do ciclo da violência. Informações como a violência doméstica acontece na presença dos filhos, e a maioria desses dados informam que sim, o que pode indicar uma ideia de perpetuação cultural dessa violência doméstica. Informações como, por exemplo, também a dependência econômica da mulher. A dependência econômica é um fator para essa violência doméstica e é uma situação bem curiosa, porque mais de 70% das mulheres que preencheram esse formulário disseram que não tinham dependência, o que levanta aí uma dúvida de quais são as raízes dessa violência doméstica também. E isso serve de subsídios para estudar e compreender melhor, e os órgãos que compõem, né, todo o sistema de combate a essa violência possam tornar a política pública mais assertiva, identificar onde a violência doméstica acontece, qual é o período, a sazonalidade, onde ela mais acontece, e você pode, então, mover órgãos de segurança para poder concentrar esforços e tratar melhor essa violência doméstica e entender também o que é que está acontecendo para compreender essas raízes profundas da violência doméstica e combatê-las. Porque não é só uma questão criminal, é uma questão também cultural. E esses achados são muito relevantes, que redirecionam políticas públicas, podem ser utilizados até na decisão judicial, como tinha sido falado no perfil. E todos esses dados eles estão dentro do FONAR, são parametrizados por movimentos processuais e todas essas informações estão aí claras na parametrização. E nessa outra versão também conseguimos agora fazer análises associadas, né, que foi essa visão que está sendo mostrada por Patrick. Patrick está participando aqui desse momento também, faz parte da CETIC e é uma peça também fundamental na construção. Ele compõe a seção, né, a equipe da divisão de inteligência artificial do Tribunal de Justiça da CETIC e é uma mente pensante e fundamental aqui na construção dessa solução. E aí você consegue também fazer relações como, por exemplo, o agressor que usa álcool tem acesso à arma de fogo e começa a fazer algumas construções. Qual o tipo de agressão física relacionada ao uso do álcool? E a gente tem a informação, por exemplo, que o tipo de violência física que mais acontece são a situação do empurrão. Bem, poderíamos passar um bom tempo aqui conversando sobre esses dados, mas acredito que a ideia é fazer esse lançamento dessa ferramenta que teve o apoio do presidente do desembargador Amílcar durante todo esse período, do nosso secretário Gerânio Gomes, de Patrick e todas as outras pessoas que estão por trás. E ainda há espaço para melhorar. Posso dizer que o Tribunal sempre busca avançar em suas ferramentas. Com isso, então, eu termino essas rápidas palavras, deixando claro que a CETIC está pronta, assim como o Laboratório de Inovação, para outras pessoas que tenham mais curiosidade e queiram saber mais sobre o Marias, esse radar da violência doméstica do TJRN. Obrigado. Agradeço a participação do Dr. Diego. E acho que a desembargadora Lourdes queria fazer alguma consideração, não é isso, desembargadora? Em breves palavras, inicio parabenizando e agradecendo a presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, por seus servidores também, que colaboraram para o desenvolvimento desta ferramenta, pela Divisão de Inteligência Artificial do Rio Grande do Norte, a ferramenta Marias, Radar da Vulnerabilidade Feminina. Meu agradecimento é em nome de todas as mulheres, mulheres vítimas ou não de violência, porque vai ser utilizada de uma forma de fazer registros, de proporcionar essas informações consolidadas, um combate à violência contra a mulher no estado do Rio Grande do Norte. Vai auxiliar o poder público na adoção dessas medidas e ações de combate a esse tipo de crime tão repugnável.
São utilizados dados extraídos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, instituído pelo CNJ. E esses dados, como o doutor Diego já explanou tão bem, né, já está demonstrando estatisticamente os tipos de violência, onde elas se situam, coletando dados consideráveis para o desenvolvimento desse trabalho, que é realmente salutar, é necessário nos dias atuais. E era isso, Excelência, mais uma vez, para agradecer e também parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, rapidamente, enquanto ouvidor do Tribunal de Justiça, que abriga na ouvidoria um braço de ação dos mais relevantes, que é a Ouvidoria da Mulher, instituída pelo CNJ, eu quero parabenizar a vossa gestão e dizer que a Ouvidoria da Mulher tem trabalhado em consonância e sistema de rede com outros órgãos, com outras unidades do Poder Judiciário e outros órgãos externos nessa luta e nesse combate, que é um combate de toda a sociedade, não é? É preciso que haja cada vez mais inserção de diversos segmentos da sociedade, independentemente de gênero, e haja cada vez mais. Então, essa ferramenta, essa nova ferramenta, somada a outras que já se tem e a outras que deverão vir, porque essa é uma luta incessante, é uma luta da sociedade, traz realmente notícias alvissareiras para o combate a essa famigerada questão tão abominável. Que nós continuemos, Vossa Excelência também incorpora a vossa gestão, mas essa ação de alta significação. Muito obrigado. Concedo a palavra à doutora Iris Maria de Oliveira, secretária. Bom dia a todas as pessoas. Quero saudar a todos e todas aqui na pessoa do nosso presidente, do presidente do desembargador Amilcar Maia, e parabenizar pela iniciativa, pelo sistema, trazer os cumprimentos da governadora Fátima Bezerra, que aqui não pôde vir nesse momento, mas faço, em nome dela, essa saudação, e dizer que esse sistema, como já foi apresentado, chega realmente para ser uma ferramenta muito importante. Eu acho que nós que formulamos, que trabalhamos com políticas públicas, que precisamos garantir e defender, as mulheres, eu acho que numa sociedade que, infelizmente, só cresce o número da violência contra as mulheres, que mulheres morrem simplesmente pelo fato de ser mulheres, e o último relatório da violência, infelizmente, vem apontando o crescimento desse tipo de violência. Então, é uma alegria muito grande, é muito importante que ferramentas como essa, que unifica aí informações e vai, com certeza, subsidiar as ações. No governo do Estado hoje, a professora Fátima Bezerra tem ampliado o número de delegacias, mais que dobrou, mas não basta atuar com a repressão, com as delegacias, é preciso que a rede de proteção social ela funcione, e eu acho que um sistema como esse é uma ferramenta importante para se construir políticas públicas assertivas que sejam capazes de realmente proteger a vida das mulheres, criar oportunidades, porque não basta somente atender as situações de violência quando elas já estão prontas, já estão dadas, mas, sobretudo, prevenir essas situações. Então, é uma alegria muito grande e agradecer mais uma vez o TJ do Rio Grande do Norte por essa contribuição com esse sistema. Obrigada. Oi, João. Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar o Tribunal de Justiça pelo aprimoramento da ferramenta. O Ministério Público vem tendo um diálogo bastante constante através do nosso laboratório de inovação e de orçamento com o Tribunal de Justiça e enxerga com muita
com muita chance de êxito em novas ações, a disponibilização dessa ferramenta. Porque, para além da identificação de números, é preciso se enxergar situações que possam ser preveníveis. E essa ferramenta, ela auxiliará certamente os órgãos do sistema de justiça com o aprimoramento desse trabalho. Então, parabéns ao Tribunal pela disponibilização à sociedade dessa ferramenta tão importante. Quando trabalhamos a primeira vez que nos foi apresentada essa ideia, ainda o ano passado, uma reunião, e os juízes estavam presentes da área responsável pela questão do combate à violência doméstica, nós enxergamos o potencial que os dados que nós tínhamos amealhados naquela ocasião poderiam se transformar em uma ferramenta de relevância no combate à violência doméstica. Em virtude do tempo, nós não pudemos apresentar com profundidade, mas esse sistema, ele mapeia, de acordo com os dados que nós temos no judiciário, dos vários processos, com exatidão e com bastante realismo, a situação das principais causas da violência doméstica no Estado, principalmente do ambiente. E seria bom que a violência doméstica também fosse encarado dispensando narrativas fáceis, e para se resolver um problema você tem que encarar isso com a realidade fática, desprezando conceitos que são de fácil defesa por comodidade. Um deles que, quando foi apresentado a primeira vez, a gente viu uma situação, é a questão, por exemplo, da dependência econômica. Eu sempre imaginei que a violência doméstica decorria muito da dependência econômica da mulher em relação ao esposo, ao namorado, ao companheiro, o que não foi demonstrado com os dados que nós tínhamos, já que 70% na ocasião se declararam independentes economicamente do seu companheiro naquela ocasião. E um dado que nos transformou, também nos chamou muita atenção, é que a grande totalidade dessa violência foi praticada na presença de filhos. E para alguém de uma defesa pura e simples do conceito do machismo como causa da violência doméstica, nós temos, na realidade, uma repetição da experiência. O filho vê aquela violência ser praticada no ambiente familiar e ele vai repetir no futuro essa situação. E a gente vê que não há uma importância também deferida, não só para a mulher, mas também no tratamento dos filhos que presenciaram essa violência, para que essa situação, esse ciclo seja cortado e ele não se perpetue eternamente. E isso é muito importante e esperamos que esse sistema de dados, essa colheita de informações possa auxiliar que as autoridades competentes possam, no futuro, tratar essa matéria com a seriedade e a responsabilidade que a matéria exige, e não unicamente invocando conceitos que são muito mais fáceis de ser defendidos do que encarar a resolução do problema de forma real e execuível. Então, com essa situação, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa pequena apresentação. Muito obrigado.